Olá pessoal, estamos iniciando a aula de aplicações das informações de marketing. O objetivo é apresentar algumas práticas de usos de sistemas de informações nas rotinas de planejamento, enfim, nas rotinas operacionais de marketing. Vamos iniciar abordando a avaliação do potencial de um mercado e clientes potenciais. Quando se retrata o assunto de potencial de mercado, potencial de clientes, nos remete muito o entendimento de pesquisa de mercado. Pois bem, vamos imaginar então a pesquisa de uma franquia para entender onde estão os potenciais mercados de colocação do seu produto, de perfil da clientela, se vale a pena entrar em algum mercado e onde estão esses mercados. Bom, carece sim aí de uma boa pesquisa de mercado para realmente potencializar os investimentos. Nesse sentido, as aplicações de pesquisa de marketing com apoio de sistemas de informações passam a ser essenciais e importantes para o sucesso de franquias. Porque justamente o conceito de franquia, que vem a ser a questão de apoio à gestão, apoio à administração de um empreendimento específico, a localização do cliente, a localização do ponto de venda são aspectos importantes. A pesquisa de mercado nos pontua e nos direciona a isso. Vamos implantar uma franquia de pet shop. Será que eu posso colocar isso em qualquer lugar? Então, a pesquisa deve direcionar, possivelmente, a bairros, cidades que tenham potenciais de, primeiro, de renda, que nos conduzem a entender que vale a pena ter realmente uma franquia neste ponto. O que mais? Olha, além de informações externas que podem já direcionar este potencial, vale a pena uma pesquisa bem local ainda, e mais detalhada, com a população daquela região, identificando se tem animais de estimação, que tipo de animais, que tipo de serviços, eventualmente, então, essa clientela gostaria de ter, e desta forma nós consolidamos já uma primeira ideia de que realmente o mercado vale a pena e há um direcionamento de ou procurar o franqueado para tocar a operação naquela região ou mesmo a própria empresa já começar o estágio de instalação. Mas depois, então, de estar implantada a operação, nós necessitamos o exercício dos relacionamentos com a clientela desta região. Este relacionamento passa pelo desenvolvimento de algumas questões sobre os conceitos ainda de relacionamento com clientes, como, por exemplo, a própria clientela. Entender, identificar a clientela e pesquisar bem continuamente quais são os seus desejos, quais são as suas motivações de compra. A segunda questão, ainda que envolve o relacionamento com clientes, são os custos, ou seja, esses custos têm que ser compatíveis com o porte, com o perfil da clientela e também flexíveis, na medida que o cliente basicamente deve escolher a que custo deve-se praticar nesta região. Comunicação, interação e muita integração com o cliente, ou seja, não deixar o cliente desamparado em termos de informações. Isto já é um preceito do marketing, que é atuar na proatividade o máximo possível. Não esperar que o cliente venha reclamar e nem que
ele fique carente de um serviço. Bom, se nós trabalharmos na ideia da franquia de pet shop, né, por que não relembrá-lo sempre em termos do quê? De serviços de tosa, de serviços de banho para o animal, que são exemplos que começam a agregar valor para o negócio. E mesmo até ampliando um pouco mais, né, as próprias questões de saúde do animalzinho, né, lembrando questões de saúde ou, eventualmente, algum tipo de vacina que venha a deixar imunizada a região por algum problema de saúde da região. Isso também, nós já estamos nos remetendo a um outro item em relação ao relacionamento, que é a conveniência. Ou seja, todos esses aspectos têm que estar diretamente relacionados a uma conveniência de consumo do cliente. Essa percepção, esta ligação, passa também por uma pesquisa e com o apoio de um sistema de informação que venha a subsidiar o administrador de marketing, para estar atuando e fazendo essas interações com o cliente de forma mais proativa possível. E nestas interações, nós temos que deixar claro o seguinte: nós temos que ter o cuidado sempre de procurar atender às expectativas do cliente o máximo possível. No esquema que você está vendo, nós temos uma questão muito importante. Veja bem, na evolução desse esquema, nós temos um momento que pode ser considerado, que a gente está pontuando como o momento da verdade, onde está o encontro do produto ou do serviço prestado com a expectativa do cliente. E os serviços, como é que fica? Então, nos serviços nós também temos que ter esses momentos da percepção da qualidade dos serviços prestados. Por quê? Isto faz parte da rotina, dos processos que nós temos que instigar ao nosso cliente em ter a sua opinião. Então, se a qualidade percebida pelo cliente for igual ou superior ao que foi realizado, nós temos uma boa atuação, ou seja, um fato positivo. Isto requer que o cliente vai voltar a ser nosso cliente em termos de transações comerciais e pode até indicar outros. Agora, se a qualidade percebida for inferior, problema, eu tenho que captar isso, porque no contrário, ainda ele pode estar falando para outros clientes e propagar ainda mais um problema que eventualmente poderia ser sanado, trabalhado, tratado de forma preventiva e antecipada. Dessa forma, a pesquisa também ela interage e é importante para nós atuarmos principalmente nas questões que envolvam alguma situação não conforme com o cliente. E também há uma estatística que diz o seguinte: se nós retomarmos com o cliente, principalmente em questões de serviço, e tentarmos resolver ou admitir uma determinada falha, etc., há aí uma possibilidade de 90% de reverter a questão com o cliente, o que nos possibilita, né, de também deixá-lo novamente como um cliente ativo, um cliente positivo. Então, este esquema estudado, ele serve muito para nós nos atentarmos na qualidade percebida do que estamos fazendo em termos de atendimento o tempo todo. E eu considero, principalmente quando envolve aí os serviços prestados, né, que nós temos maior dificuldade em estar mensurando, pesquisando a qualidade e medindo realmente o nível de satisfação. Vamos ver agora a avaliação de novas ideias. Independente da avaliação da qualidade percebida pelo cliente, nós devemos estar prospectando novas ideias o tempo todo. Porém, onde estão as fontes dessas novas ideias? Onde podemos prospectar
onde podemos pesquisar estas novas ideias. Uma primeira fonte, a mais natural de todas, passam a ser os próprios clientes. Os clientes são os grandes potenciais para estar pesquisando e avaliando o tempo todo informações que possam nos dar subsídios para identificar novas oportunidades, de melhorar especificações de produtos e, principalmente, agregar valor em termos de serviços. Serviços de atendimento, serviços de manutenção, serviços que são percebidos pelos clientes, que podem vir, necessariamente aí por questões de pesquisa. E tabulado essas pesquisas, identificado muitas ocorrências em termos de determinadas indicações, olha, está aí uma possibilidade de um produto de sucesso. Uma outra fonte de novas ideias pode ser os funcionários. Os nossos funcionários, os nossos colaboradores, também têm que ser estimulados para perceber, criar e potencializar aquilo que eles percebem no seu dia a dia, nos trabalhos, possibilidades de estar também criando novas ideias de produtos, novas ideias de mercados, novas ideias que possam trazer melhorias para os processos de marketing como um todo da empresa. Porém, vamos criar estímulos. Quem sabe um bônus, uma premiação. Desta forma, o funcionário fica mais estimulado, não tem dúvida, né? Agora, tem que criar estes ambientes e realmente colocar em práticas. Além de clientes, além de funcionários, também um outro agente de geração de ideias passam a ser os nossos distribuidores. Os intermediários no processo, atacadistas, distributores, pontos de venda, enfim, também são pontos fortes onde nós podemos estar capturando novas ideias. Por quê? Eles têm contato com clientes e sabem como eles utilizam um produto. Um cereal de uma empresa, de uma fábrica, de que forma ele é consumido? No café da manhã, ao meio-dia, como lanche para crianças, para idosos. Olha, estas informações nós podemos obter em termos dos nossos distribuidores ou, enfim, também do consumidor final. Clientes, funcionários, distribuidores. E uma outra fonte de novas ideias passam a ser os próprios concorrentes. Sim, por que não os concorrentes? Dessa forma, nós praticamos uma análise, uma pesquisa com os concorrentes, seria a inteligência de marketing propriamente dito, em termos de um processo de benchmark, ou seja, de comparação com o ambiente externo, com os concorrentes propriamente dito. O que eles estão fazendo em termos de sucesso? Quem é o concorrente primeiro do ranking e quais são as suas ações que estão levando, pelo menos do ponto de vista da nossa percepção, e que o concorrente vende mais, o concorrente tem uma boa imagem frente aos consumidores. A vida é assim, né? Ou seja, nós precisamos estar vendo o que acontece no nosso meio e, por que não, algumas coisas positivas devemos estar atento e até copiar. Bem, é assim que funciona o mercado, ou seja, uma empresa se comparando com outras o tempo todo e pegando boas práticas uma da outra e melhorando e assim por diante, as coisas vão acontecendo dentro desta dinâmica. Bom, a coisa é tão interativa que nós temos aí um trecho de um vídeo da Pequenas Empresas e Grandes Negócios que ilustram bem esses acontecimentos. Vamos assistir? Clínicas veterinárias e pet shops lançam serviços para atrair mais clientes apaixonados por cães e gatos. As novidades vão desde tratamentos de estética até a identificação dos animais por chips eletrônicos. Veja só. A tranquila Rottweiler Lara, de 4 anos, já deu um susto na dona.
Ela escapou de casa, aí eu fiquei extremamente preocupada pelo fato da vizinhança, enfim, de perdê-la principalmente por causa disso. A identificação high-tech ajuda em caso de fuga ou furto dos cães e gatos de estimação. Não pode ser rastreado, pois não emite sinais de frequência, porém auxilia na localização do dono. Priscila decidiu colocar o microchip na Rottweiler. O chip de Lara foi injetado por esta seringa. A Rottweiler nem se mexeu. Já foi. Foi até melhor do que eu esperava. Ela se comportou como uma princesa e não doeu, não sangrou, enfim, não aconteceu nada. Agora Priscila está mais segura. Espero que se um dia ela fugir eu consiga encontrá-la, né? Um jeito fácil de poder encontrá-la. O médico veterinário Carlo Greco explica que o implante de microchip é um bom investimento para as clínicas. O custo inicial é de R$ 1.800, incluindo o leitor. O dono paga pelo procedimento R$ 95. Até hoje nós fizemos aproximadamente 1.200 implantações de microchip. É um método que acredito seja bastante vantajoso para os clínicos veterinários. A Dachshund Luna também recebeu chip há um mês. O animal com microchip pode ser identificado por um leitor eletrônico. Este aparelho existe no Centro de Zoonoses de São Paulo e em algumas clínicas veterinárias da cidade. O chip tem um número que contém o nome do animal, do dono e o endereço. O número é digitado num site especial e os dados do cão são identificados. Uma lei municipal obriga que todo cão e gato comprados em lojas pet de São Paulo sejam microchipados, mas não existe fiscalização. Já para a comunidade europeia, o uso do equipamento é obrigatório desde 2004. Então, veja que neste caso nós percebemos aí uma implementação de uma nova ideia. E é assim que realmente deve ser. Ou seja, uma preocupação constante por meio das várias condições que nós vimos aí, estamos vendo na aula de hoje, formas de estar identificando novas ideias. Vamos ver agora o tópico monitoramento da distribuição, preço, promoção e produto. Ao abordar este tema, vamos resgatar o que nós precisamos em termos do ciclo de monitoração. Passa necessariamente para o entendimento e o resgate das 4 funções básicas da administração. Quando se fala em monitoramento ou administração como um todo, nós passamos pelo exercício das 4 funções da administração sempre. Ou seja, planejar, organizar, dirigir ou realizar e controlar, e o feedback ciclicamente em termos do exercício dessas funções. Planejar, prever o futuro. Organizar, alocar os recursos necessários para atender o planejamento. Dirigir é realizar propriamente dito. Controlar, então, entra o monitoramento e acompanhamento para correção de desvios do planejamento previsto e do realizado em termos de execução. A partir disso, tem a retroalimentação pelo feedback. Ora, administrar é isso. É estar continuamente fazendo este exercício desses conceitos, que no nosso caso passa então a ser em cima dos conceitos de marketing. E vamos trabalhar aí com um mix de marketing, os famosos 4Ps. Nesse caso, o produto no sentido de prospectar novas ideias, novos produtos, a partir sempre de clientes ou outros agentes que nos possibilite estar sendo uma fonte ou outra de captação de novas ideias. Preços, em termos de estar norteado pelo mercado, o que nós podemos estabelecer de preço competitivo, porém, procurar não entrar
na briga do preço, fugir do leilão, da concorrência de estar baixando o preço, que drena a nossa rentabilidade. Nesse sentido, o preço está diretamente ligado à questão de fatores percebidos pelo cliente, pelo qual ele vai remunerar melhor ou vai remunerar o nosso serviço ou nosso produto. Estas questões são detalhes, são informações, são aspectos que levam a agregar alguma coisa a mais em termos do que nós estamos oferecendo e manter aí a fidelização com o nosso cliente. Porém, se a abordagem, se o posicionamento realmente é trabalhar com baixo preço, nós temos que trabalhar na questão custo. Ou seja, já também falando um pouquinho sobre praça, que é o ponto de distribuição ou localização que seja, que tem que ser aquilo que o cliente efetivamente quer pagar, na integração entre os 4 P's, se a orientação for para um custo mais acessível, então devemos praticar aí uma forma de operacionalização muito eficiente, enxuta, para nós conseguirmos obter a nossa rentabilidade prevista. Se nós temos um supermercado que quer trabalhar com preços baixos, a operação toda dele, inclusive a localização e preço e ponto de venda, tem que trabalhar em termos dos seus processos, das suas rotinas enxutas, processos que venham a trazer uma maior facilidade para o cliente, mas também ele vai comprar aquilo que realmente está dentro das suas expectativas. Bom, uma grande empresa, nós temos essa ideia com a operação enxuta, por exemplo, da Gol, que não oferece condições a mais, vamos dizer assim, de diferenciais a mais, mas o seu posicionamento estratégico está focado na operacionalização. E na parte da promoção, então, estar aí continuamente, e eu vou dizer que exaustivamente, estar mantendo contatos e novas condições promocionais que incentive continuamente o cliente estar consumindo o nosso produto. Por meio destas interações e da integração sempre dos 4 P's, é que surgem também novas ideias de negócios, novas ideias de como estar operacionalizando grandes ou pequenas empresas. Na verdade, nós vamos trazer agora um trecho de um vídeo de pequenas empresas e grandes negócios que ilustram exatamente isso, uma loja que presta serviço de jeans personalizados. Vamos assistir. A procura por produtos personalizados e exclusivos aumenta a cada dia. E as pequenas empresas investem na criação de roupas e sapatos feitos sob medida para atender e conquistar o cliente. Veja só. Uma calça jeans feita sob medida. E não é apenas uma frase de efeito. O produto é personalizado. Basta entrar nesta página da internet, digitar as medidas do corpo, escolher o modelo, cor e depois é só esperar. A partir do momento do pedido confirmado, nós temos 10 dias úteis para fazer a entrega do pedido. A calça personalizada é uma ideia dos empresários Eliane Vanderneut e Iglê Santos Pequeno, ambos de Curitiba. A página da empresa está no ar há 4 meses. Em qualquer lugar do mundo, o cliente entra na internet e preenche o cadastro. O site orienta o comprador a tirar as medidas de uma calça confortável, que fique bem no corpo. A empresa só faz calças masculinas. É muito comum um homem chegar numa loja, escolher uma calça que lhe sirva bem e ele pedir 3 ou 4, simplesmente para não ter que voltar a enfrentar novamente esse processo.
Com o pedido feito e o pagamento confirmado, começa a produção. Eliane faz o corte. As outras etapas são terceirizadas. O nome do cliente pode ser bordado na calça. 5 calças são vendidas por dia. O preço varia de R$ 128 a R$ 138 fora o frete. O faturamento do negócio cresce 20% ao mês. A empresa fez uma pesquisa no site e descobriu que as mulheres também querem jeans personalizados. O produto para o público feminino vai ser lançado ainda este ano. Por hora, o investimento está em torno de R$50 mil, com perspectiva de ainda aumentar isso. Porém, o acréscimo que a gente vem tendo no tráfego e nas compras permite a gente imaginar que a gente possa ter um retorno disso aqui em 12, 14 meses. No início, o contador D'Alessio Martim teve dúvidas sobre comprar ou não roupa pela internet. Mas ele queria um jeans personalizado e resolveu arriscar. Perfeita, do jeitinho que eu pedi, nas medidas que eu pedi, cor, tamanho, comprimento e com um detalhe muito legal, o meu nome na calça, personalizada mesmo. Muito bem, então, como nós vimos neste filme, há possibilidade sim de nós estarmos personalizando, nós estarmos então fazendo novos produtos e fazendo melhorias para o cliente de forma personalizada. A questão, então, do exercício até de tudo isso que nós estamos falando até agora, inclusive adotando as funções da administração, passa, como nós vamos verificar aí no esquema no seu monitor, o exercício cíclico das funções da administração. Nesse caso, com a metodologia de Deming, ou seja, o PDCA, de forma cíclica, planejar, que é o P, do, fazer, C, checar e A, agir. Para que esse ciclo? Para entender e fazer melhorias contínuas. Bem, o próximo tópico a ser estudado é pesquisa de pontos de vendas. Em pesquisa de pontos de vendas, nós vamos trabalhar em termos de que tipos de pesquisas são interessantes ou são padrões para nós estarmos aí entendendo como avaliar os pontos de venda ou como avaliar questões gerais de marketing. Bom, nós podemos definir pelo menos 3 tipos de pesquisas que envolvem a questões de marketing. A pesquisa científica, a pesquisa de marketing básica e a pesquisa de marketing aplicada. A pesquisa de marketing científica, ela deve estar pautada em padrões, em formatos rigidamente orientados pelas questões metodológicas da ciência. Para estar investigando, por exemplo, a atuação de produtos, atuações de quantas ocorrências em termos de clientes, enfim, ou seja, na verdade a pesquisa científica no sentido mais de estar orientada por metodologias e por regras que são referendadas pela academia, pelos cientistas, enfim. Outro tipo de pesquisa, então, de marketing, é a pesquisa chamada de pesquisa de marketing básica. A pesquisa de marketing básica, também utilizado na academia, tenta resolver questões um pouco mais globais. Ou seja, como estamos atuando ou qual a importância de tal produto em determinado mercado, que é regido pela academia, por professores, por estudantes e focado, nesse caso aí, na área da ciência da administração. Já em termos do outro tipo de pesquisa, a pesquisa de marketing aplicada, ela tem a sua utilização em empresas. E um assunto que é explorado de forma um pouco mais abrangente, em termos acadêmicos, na pesquisa básica, na sua utilização na pesquisa de marketing aplicada, ela tem que estar
sendo utilizada para problemas da empresa. Por que que o nosso produto reduziu em 5% a atuação no mercado do sul do país? Ou seja, tem que estar focado e aplicado para soluções emergentes, soluções e problemas ou, enfim, né, oportunidades que venham a resolver as questões do dia a dia da administração. Assim, nós vimos as principais características das pesquisas que podem nos ajudar em pontos de venda ou outras questões de marketing. O próximo tema é avaliação da imagem e posicionamento. A avaliação da imagem e posicionamento da empresa, produto, como um todo, passa também por alguns requisitos que nós vamos ver agora. O primeiro, o entendimento ou possibilidade de facilidade de pedido. Ou seja, nós devemos ter um sistema ou um mecanismo ou procedimentos que facilitem o envio de pedidos e pesquisas para a nossa empresa. A internet passa a ser um bom canal para isso, um bom facilitador que, de forma bastante rápida, facilita nós entrarmos com um pedido, com uma solicitação. Ou uma reposição de um produto, um ressuprimento de um produto da organização, onde nós, simplesmente pegando quanto está sendo consumido no nosso cliente, diariamente ou periodicamente, e estabelecendo com este cliente um ponto de reposição a partir de atingir determinado nível, automaticamente sai um pedido e, enfim, um produto para aquele ponto, atendendo o que nós chamamos de facilidade de pedido. Um outro item passa a ser também a questão da entrega. Facilidades em termos de entrega do produto, entrega do serviço, em termos presenciais ou em termos digitais. Facilidade de pedido, facilidade de entrega, são dois requisitos que também, junto com a instalação, passam a ser questões importantes de atendimento ao cliente, no sentido de estar aí cada vez mais atendendo bem o cliente. Outro item, em termos de diferenciais, são as questões da instalação, oferecer instalação para o cliente. Um outro item, o treinamento do consumidor. Então, além de oferecer o produto, também podemos estar oportunizando um treinamento de como consumir esse produto, como usar esse produto. E um outro item é a consultoria ao consumidor. Existe uma empresa que faz essências de sorvetes cujos seus clientes são sorveterias. Bem, o mau uso desta essência, dessa matéria-prima para a sorveteria, faz com que haja um desperdício na sorveteria. Logo, o fornecedor não vai ter mais como consumir. Então, um serviço de consultoria é feito para que o seu cliente, o sorveteiro, né, a empresa de sorveteria, use bem o produto e, então, não haja desperdício e continue consumindo. É um exemplo da questão do uso da consultoria. Bem, nós temos outras aplicações e outros casos, como a matéria que nós vamos ver agora, também de pequenas empresas e grandes negócios. Vamos assistir? O mercado de pet shop investe cada vez mais em serviços diferenciados para conquistar clientes. Em São Paulo, uma empresa oferece o serviço de taxi dog com comodidade e segurança para o animal. E também total tranquilidade para os donos de bichos de estimação. Acompanhe. O cliente Nilson Martelo não quer nem saber de sair de casa. Toda semana, ele despacha o cão Léo para tomar banho. É muito cômodo isso e é seguro para o animal. Um dos melhores argumentos de venda da loja está aqui. O velho e conhecido serviço de leva e traz. A empresa busca o animal, dá banho e devolve.
Para isso basta um veículo e essas caixas de transporte aí. É tão simples que a gente nem imagina o valor que isso tem para o negócio. Basta dizer que de cada 10 clientes, 9 aproveitam e adoram essa comodidade. Graças ao Taxi Dog, a empresa atrai clientes para o que dá mais lucro na loja, o serviço de banho e embelezamento. Aqui a margem de lucro é de 100%. A regra é, quanto mais serviços, mais dinheiro em caixa, pois o custo com funcionários é o mesmo. Neste pet shop, o animal toma banho, passa condicionador, limpa os dentes, escova e tosa o pelo e apara as sobrancelhas. No final, um lacinho ou um piercing. O cão está pronto e a cliente encantada. Ai, que linda! Vem com a mamãe Pink. Olha o lacinho, olha o piercing dela. Que coisa fofa. Este pet shop é do empresário Francisco Lourenço. Ele montou o negócio há 4 anos. Investiu R$50 mil, reformou a loja e fez estoque de mercadorias. Todo ano o faturamento cresce 20%. Para Francisco, num mercado tão competitivo, só sobrevive quem é competente. Hoje tem concorrente em cada esquina. Mercado para todo mundo tem, mas você tem que ter um diferencial. Na qualidade do teu banho, na qualidade do teu atendimento, na qualidade do teu serviço. Mais de 80% dos produtos da loja são para cães. O que mais vende são as rações e petiscos, mas a margem de lucro desses produtos é limitada pela tabela dos fornecedores. Para vender mais, o empresário mantém um cadastro completo de cada cão no computador. Ele sempre liga para os clientes e oferece produtos específicos para o animal. Eu queria dizer para o senhor que tem uma novidade hoje, tem um petisco novo no mercado. O desafio é descobrir as necessidades de mercado, sempre com 2 olhos, um no cão, outro no dono. Essa vai ficar boa, filhão. Bem, dessa forma, ilustramos como pode-se ter um ganho em termos de diferenciais para uma pequena empresa. Isso que é interessante, que quando se fala nos conceitos de marketing, eles estão aplicados, eles são aplicados não só a grandes organizações, a médias, pequenas, enfim, basta ter criatividade. Nosso próximo tópico é métricas para avaliar a satisfação dos clientes e padrões de atendimento. Nesse sentido, você está observando no esquema em anexo, onde nós temos a composição básica do que se forma um preço final para o cliente de 2 composições. Primeiro, o custo, que é a parte de baixo, ou seja, tudo aquilo que forma, que agrega no meu produto para eu produzi-lo, e, vamos dizer assim, um preço que é um parâmetro de mercado. A diferença entre os dois é o que nós vamos praticar efetivamente como preço final. Não esquecendo nisso aí a margem de lucratividade que deve estar envolvida nisso. No fundo, um preço praticado no final, ele tem que ter vários elementos, várias composições, e não pode ser simplesmente uma coisa que nós vamos atuar de forma subjetiva, ou seja, este exercício todo de composição, de precificação, passa pelo entendimento destas variáveis que você está assistindo aí. Ou seja, pelo menos para tomar uma decisão final em termos de preço, de métrica, enfim, nós devemos analisar todos esses componentes. Bem, em termos finais, vamos ver agora, então, um texto que fala sobre alguns indicativos sobre métricas. Vamos ver? O cliente não compra apenas um produto físico ou um serviço especificado de forma detalhada. Os clientes adquirem um produto associado ao serviço e, na verdade, ao relacionamento todo com o fornecedor. Neste texto nós vemos exatamente a questão de agregação de valor. Quer dizer, o que nós vendemos é muito mais que um produto ou um serviço simples. Nós vendemos um conceito por trás, nós vendemos até uma emoção, uma imagem, ou seja, quem vende aí serviços para os
animais de estimação, está vendendo uma alegria, está vendendo um outro conceito. Quem está vendendo um carro pode estar vendendo um status, ou pode estar vendendo uma utilidade. É isto que está referendado neste conceito que nós vimos agora. Bem, continuando, também nós falamos sobre a questão de retenção de clientes. Afinal, como é que nós poderíamos ver aí um exemplo ou conceituar retenção de clientes? Vamos ver? Segundo Philip Kotler, conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes mais do que manter os já existentes. Então, o esforço na retenção de clientes é, antes de tudo, um investimento que irá garantir o aumento das vendas e redução das despesas. Quanto mais fiéis, menor será o custo de recuperação de clientes e maior será o valor financeiro agregado à marca do produto. No fundo, o que diz esse exemplo? Ou seja, é mais fácil nós fazermos negócio com quem nós conhecemos, estão na nossa carteira, do que estar prospectando novos clientes. Porque nós temos o custo administrativo de estar visitando novos clientes e assim por diante. É este o exemplo e de forma bem direta, né, o que quis dizer este comentário final. Bem, nós pretendemos então, nesta aula, apresentar algumas formas de aplicações dos conceitos de marketing em sistemas de informações de marketing. Como dica de estudo para esta aula, eu recomendo o livro Administração de Marketing, Análise, Planejamento, Implementação e Controle, do autor Philip Kotler, da editora Atlas. Nós temos um capítulo específico que fala sobre o potencial de mercado e avaliação. Estude. Bons estudos!